Fala galera, tudo tranquilo? Bom, espero que sim. Estamos iniciando aí mais uma aula de física para o PISM 1. Seguinte galera, na aula de hoje eu vou resolver com vocês algumas questões que envolvem a parte inicial de dinâmica. Aquela parte que envolve tipos de força, peso de um corpo, equilíbrio de uma partícula e também a parte de leis de Newton, beleza? Se você não assistiu às aulas teóricas desses tópicos que eu acabei de falar, eu recomendo que você assista essas aulas, já que você vai precisar desse conhecimento prévio para entender o que vai ser trabalhado nessa aula aqui, beleza? Bom, agora sem mais delongas, vamos iniciar a resolução das questões. A primeira questão diz o seguinte: sobre uma partícula em equilíbrio, analise as afirmativas a seguir. Então olha só galera, antes da gente iniciar a análise das afirmativas, vou fazer uma revisão breve aqui com vocês sobre o equilíbrio. O que é o equilíbrio, Eugênio? O equilíbrio é uma situação onde a força resultante sobre uma partícula é exatamente igual a zero. E quando a gente pensa em equilíbrio, a gente tem dois tipos de equilíbrio. A gente tem o chamado equilíbrio estático e o chamado equilíbrio dinâmico. Eu vou representar o equilíbrio estático pela letra E e o dinâmico pela letra D, tá? Para não ter que escrever tudo aqui. Tá? Então, estático eu vou representar pela letra E e o dinâmico pela letra D. Qual que é a diferença do equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico, Eugênio? Bom, o equilíbrio estático ele é caracterizado por apresentar uma situação de repouso. Então, uma partícula que está em equilíbrio estático, ela necessariamente vai estar em repouso. Beleza? E uma partícula que está em equilíbrio dinâmico, ela vai descrever um movimento com velocidade constante. Tá? Então, vai ser um movimento com velocidade v constante, beleza? Então, se uma partícula, por exemplo, está em movimento retilíneo uniforme, ela vai estar em equilíbrio, só que é o equilíbrio dinâmico, beleza? Então, a gente pode ter uma situação de equilíbrio onde a partícula vai estar em repouso e a gente também pode ter uma situação de equilíbrio onde a partícula vai estar se movendo, tá? Então, a diferença básica é essa. Equilíbrio estático, a partícula vai estar em repouso. Equilíbrio dinâmico, a partícula vai estar descrevendo um movimento com velocidade constante, ou seja, um movimento uniforme. Beleza? Agora sim, vamos analisar as afirmativas. Número 1. Uma partícula em equilíbrio não recebe ação de força. Isso aí é verdadeiro ou falso? Isso aqui é falso, galera. Porque acontece? Olha só, se a partícula está em equilíbrio, significa que a força resultante sobre a partícula é zero, mas não significa que não tenham forças agindo sobre essa partícula. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Ó, vamos supor que a gente tem aqui um certo bloquinho. Tá? Aí eu vou colocar aqui duas forças aplicadas sobre esse bloquinho. Vamos supor que normal e peso se anulam. Tá? Uma situação sem atrito. Tá? Então vamos supor que a gente tem essas duas forças aqui. Tá? Considerando que peso normal se anulam. Tá? Então, eu tenho essas duas forças aqui. Vou chamar essa força aqui de F1, vou chamar essa força aqui de F2. F1 está apontando para a esquerda, F2 está apontando para a direita. Se as forças tiverem o mesmo módulo, o que vai acontecer? A gente vai ter o seguinte, que a força resultante sobre essa partícula aqui, sobre esse bloquinho, é zero. Então, a força resultante sobre o bloquinho vai ser zero. Mas, como a gente consegue notar, tem duas forças agindo sobre esse bloquinho, F1 e F2. Então, quando a gente pensa numa situação de equilíbrio, a gente não vai ter inexistência de forças, a gente vai ter força resultante igual a zero, mas a gente vai ter forças agindo ali, beleza? Eu nem quis mencionar normal e peso, tá bom? Então, isso aí é falso. Agora vamos lá. Uma partícula em equilíbrio descreve uma trajetória retilínea. Não necessariamente, tá? A gente pode ter o equilíbrio estático, onde a partícula ela vai estar em repouso, a posição dela não vai variar com o passar do tempo. Se tivesse escrito assim, pode descrever uma trajetória retilínea, aí estaria certo, porque estaria destacando uma possibilidade, mas aqui está evidenciando como se fosse uma regra geral. E não é uma regra geral, a gente pode ter o equilíbrio sim dinâmico, onde a partícula descreve uma trajetória retilínea, mas a gente também pode ter o equilíbrio estático, onde a partícula está em repouso. Então isso aqui está falso. Beleza? Agora vamos lá, a partícula pode estar em repouso. Verdade, esse aqui é o caso de equilíbrio estático. Uma partícula em equilíbrio pode estar em repouso, é o chamado equilíbrio estático. Uma partícula em repouso pode ter altas velocidades? Pode. A gente pode ter um movimento uniforme, aí no caso a gente vai ter um equilíbrio dinâmico, com isso a gente pode ter uma velocidade alta. Tá? Essa velocidade só tem que ser constante, se for constante a gente tem um equilíbrio do tipo dinâmico, tranquilo? Então as corretas no caso vão ser 3 e 4. Então qual vai ser nosso gabarito? 3 e 4 são as corretas, então nosso gabarito vai ser letra D. Beleza? A gente poderia ir por eliminação também. Sabendo que a número 1 está errada, a gente poderia eliminar a letra A, que contempla todas, poderíamos eliminar também a letra B, a letra C e também a letra E. Então, se a gente analisasse somente a número 1, a gente já conseguiria matar o exercício. Beleza? Mas vamos lá. Questão 2. Uma força de 1 newton tem a ordem de grandeza do peso de
Então olha só, galera, quando a gente pensa em peso, a gente não pode confundir com aquele conceito que a gente tem no nosso cotidiano, que é peso é o que a gente vê na balança. Aquilo que a gente vê na balança é a nossa massa. O peso é a nossa massa multiplicada pela aceleração da gravidade. Então o peso é a massa multiplicada pela aceleração da gravidade. Na maioria dos exercícios, na maioria das questões, essa aceleração da gravidade, esse G aqui, vai valer 10 metros por segundo ao quadrado. Até no ensino superior a gente costuma usar muito essa aproximação aqui, tá? Em algumas situações mais específicas a gente usa 9,8, mas na maioria das vezes vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, então olha só, força de 1 newton. 1 newton, então, vai estar aqui, ó, 1 newton vai ser igual a uma certa massa multiplicada pela aceleração da gravidade, que no caso eu estou considerando que é 10. Tá? Então a massa vai ser igual a 1 sobre 10, ou seja, vai ser igual a 0,1. 0,1 o que, Eugênio? 0,1 quilogramas. A gente sempre tem que utilizar as unidades no sistema internacional. Unidade de massa no sistema internacional é o quilograma. Tá? Então 0,1 quilograma, se a gente fosse passar isso aqui para grama, por exemplo, isso aqui seria exatamente igual, ó, 0,1 kg seria exatamente igual a 100 gramas. Aí se a gente olhar aqui nas opções, qual das opções indica um objeto, uma partícula que tem essa massa de aproximadamente 100 gramas? Vamos ver. Ó, se a gente pensar bem aqui, um homem adulto não vai ter só 100 gramas, um bebê também não, 1 litro de leite também não. Por quê? 1 litro, galera, uma observação importante, 1 litro de qualquer coisa, 1 litro equivale a 1 quilo. A gente não pode esquecer dessa informação. E uma moeda também não vai pesar só 100 gramas. Uma moeda deve pesar no máximo uns 20 gramas, algo assim. Então, uma xícara de café é o que mais se aproxima, né? O que realmente pode ter 100 gramas, né? Dependendo da xícara aí. Então, essa vai ser a nossa resposta, tá? Então, letra D. Beleza? Agora vamos lá. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Vamos lá. Uma única força atua sobre uma partícula em movimento. A partir do instante em que cessar a atuação da força, o movimento da partícula será... Então, olha só, galera, a gente tem uma certa força atuando sobre uma partícula em movimento. Então, qual que é a ideia? Vamos lembrar lá da segunda lei de Newton. Ó, a força é igual a massa vezes a aceleração. A força ela é usada basicamente para acelerar um corpo, para acelerar, para deformar ou para alongar, né? Essa é a definição básica de força. Mas nesse contexto aqui, como ela está agindo sobre uma partícula em movimento, a função da força, no caso, é acelerar esse corpo, beleza? Bom, galera, qual que é a ideia? Se a gente tem uma partícula em movimento, a gente tem uma certa força agindo sobre essa partícula ela vai obter uma certa aceleração. Então, inicialmente, com essa força agindo, a gente vai ter, no caso, um movimento uniformemente variado, ou seja, um movimento que tem uma aceleração ali. Tá? Se a gente cessa a ação dessa força, ou seja, se a força for igual a zero, o que vai acontecer com a aceleração, gente? Ó, se a força for zero, a gente pode escrever a aceleração em função da força. Ó, a gente pode escrever a aceleração como sendo a força dividida pela massa. Se a força for zero, 0 dividido por m vai dar zero. Então, se a força cessar, se a força adquirir valor igual a zero, o que vai acontecer com a aceleração? A aceleração vai ser nula. Então, a gente vai ter um movimento com aceleração nula, aceleração igual a zero. Qual movimento apresenta aceleração igual a zero, Eugênio? Poxa, isso aqui é fácil, né? Movimento retilíneo uniforme ou movimento uniforme, tá? Retilíneo é um caso que mais aparece, né? A nomenclatura que mais aparece, mas você poderia dizer que é movimento uniforme ou retilíneo uniforme, beleza? Então, quando cessa a ação da força, a gente vai ter um movimento retilíneo e uniforme, beleza? Porque a gente tinha uma aceleração inicialmente, quando cessou essa força, a aceleração também cessou. Logo, o móvel ele passou a se deslocar com aceleração nula, ou seja, a velocidade desse móvel é constante. Tranquilo? Beleza? Show! E como é que a gente consegue provar isso, gente? A gente consegue provar isso pela função horária da velocidade. V igual a V0 mais AT. Olha só, se a aceleração for zero, isso aqui vai ser zero. Então, o que vai acontecer? A velocidade final vai ser exatamente igual à velocidade inicial. Com isso, a gente vai ter um móvel executando um movimento com velocidade constante. Tranquilo? Por isso vai ter que ser obrigatoriamente um movimento uniforme. Tranquilo? Mostrei para vocês o porquê ainda, tá? Agora, beleza. A gente
Poderia também pensar em eliminação, né? Se cessa a força, vai cessar a aceleração. Então não vai ter aceleração, então não pode ser uniformemente variado. Circular uniforme, ele vai ter a chamada aceleração centrípeta. Tá? Então não vai ser, no caso, um exemplo de movimento circular uniforme, não, porque a aceleração vai ser nula quando cessa a força. Né? Não vai ser um movimento nulo, a partícula não vai parar. Ela não vai parar porque ela já adquiriu uma certa velocidade inicial. Tá? E essa velocidade ela vai se manter constante após o cessar da força. Beleza? Tranquilidade? Então o gabarito aí realmente é letra D, na verdade letra C, galera, que eu estou tão acostumado com ABCDE que eu já falei D. Né? Letra C de cachorro. Beleza? Vamos à sequência. Questão 4. Ó. Um corpo de massa igual a 5 kg, inicialmente em repouso, sofre a ação de uma força resultante de módulo igual a 6 newtons. Qual é a velocidade do corpo após 5 segundos? Então, galera, aqui é só a gente jogar na segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Agora a gente vai substituir os valores. 30 é a força resultante, a massa é 5, a aceleração é o que a gente está procurando. Então o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, a aceleração vai ser igual a 30 dividido por 5. Isso aqui vai resultar em 6 metros por segundo ao quadrado. Então essa vai ser a nossa aceleração. Tranquilo? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai lembrar um pouquinho da cinemática. A gente vai usar agora a função horária da velocidade. Velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Como a questão falou que a partícula saiu do repouso, ela está inicialmente em repouso, a gente pode concluir o seguinte, que a velocidade inicial é zero. Tá? Então a velocidade final vai ser simplesmente a aceleração que a gente obteve multiplicada pelo tempo, ou seja, vai ser 6 vezes o 5. A velocidade do corpo após esses 5 segundos vai ser 30 metros por segundo. O gabarito para essa questão agora sim vai ser letra D de Deus. Beleza, galera? Vamos lá. Mais uma questão. Ó, um objeto de 2 kg descreve uma trajetória retilínea que obedece à seguinte função horária. S é igual a 5 mais 3t mais 7t², onde S é medido em metros e t em segundos. O módulo da força resultante que está atuando sobre o objeto em newtons é... Galera, se a gente reparar bem, isso aqui é a função horária do movimento uniformemente variado. Então aqui a gente vai ter um movimento retilíneo uniformemente variado. Então vamos só escrever aqui, ó, S é igual a S0 mais V0t mais AT² sobre 2. Galera, é o que eu sempre falo, as questões gostam de misturar os assuntos, tá vendo? É uma questão de dinâmica que está envolvendo cinemática, então você tem que realmente dominar todos os conceitos, tá? Cinemática é muito importante, tá? Então vamos lá. S é igual a 5 mais 3t mais 7t². Eugênio, que você colocou um embaixo do outro para poder fazer a associação correta. Então, o nosso espaço inicial é 5 metros. A nossa velocidade inicial vai ser 3 metros por segundo. Agora, a nossa aceleração, que é o que a gente vai precisar para resolver esse exercício, a gente vai ter que fazer aquela associação básica, tá? Então, deixa eu colocar aqui, ó, AT² dividido por 2 vai ter que ser exatamente igual a 7t². Como eu tenho o t² aqui, eu tenho o t² aqui também, eu posso simplificar t² com t². Agora vai ficar a sobre 2 igual a 7, então a vai ser igual a 14 metros por segundo ao quadrado. Então, essa vai ser a nossa aceleração. Tranquilidade? Beleza? Show! Agora vamos lá. Força resultante, como a gente já sabe, é massa vezes aceleração. Então a gente já tem a massa que foi dada no exercício. Agora a gente também tem a aceleração. Então a força resultante vai ser a massa, que é igual a 2 kg, vezes a aceleração, que no caso é 14. Isso vai resultar em 28 newtons. O gabarito dessa questão vai ser letra D de novo. Letra D de Deus. Vamos à sequência. Questão 6. Essa aqui, galera, eu admito, tá? Eu, basicamente, fiz uma captura da tela e peguei a questão como estava no Word. Eu já estava bem cansado e para traçar isso aí ia demorar um puta tempo. Então vamos lá.
Sabendo que o bloco azul possui massa igual a 2 kg, determine a aceleração obtida pelos blocos nos casos a seguir. Aqui, galera, basicamente a gente usar a segunda lei de Newton, tá? Então aqui vai ser basicamente, ó, força resultante igual a massa vezes a aceleração. A primeira é bem fácil, a letra A é a mais fácil, a gente só tem a força F1 agindo sobre o bloco, tá? Então na letra A é muito fácil, só a gente realmente jogar na fórmula. Então na letra A, a gente vai ter basicamente o seguinte, a força que é igual a 8 newtons, ela vai ser exatamente igual a massa vezes a aceleração. Então a aceleração vai ser igual a 8 dividido por 2, vai ser 4 metros por segundo ao quadrado. Eu vou colocar aqui do ladinho, tá? Então vou colocar aqui, ó, 4 metros por segundo ao quadrado, porque essa aqui realmente é mais fácil. Agora nessa aqui a gente vai pensar um pouquinho em soma de vetores. E Eugênio, não sei trabalhar com soma de vetores não. Se você não sabe trabalhar com soma de vetores, dá uma olhadinha na nossa aula de soma de vetores que já vai te dar uma boa base, tá bom? Olha só, se a gente reparar bem, agora a gente tem duas forças agindo sobre esse bloquinho aqui. A gente tem essa força F1 e temos também essa força F2. As forças têm a mesma direção, que no caso é a direção horizontal, e o mesmo sentido também, apontam da esquerda para a direita. Então a força resultante aqui no caso vai ser um somatório dessas duas forças, ou seja, vai ser F1 mais F2. Ou seja, 6 mais 8 vai dar 14. Então 14 vai ser exatamente igual a massa vezes a aceleração obtida. Então a massa é 2, a aceleração é A. Então a aceleração vai ser igual a 14 dividido por 2. A aceleração aqui vai ser 7 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Show, Eugênio. Agora vamos lá. A gente tem aqui uma situação um pouco diferente agora. A gente vai continuar tendo duas forças agindo, agora F2 e F1. Só que o que acontece? Agora, se a gente reparar bem, esses dois vetores eles têm a mesma direção, mas sentidos opostos. Então, como é que a gente vai fazer para determinar a força resultante? A força resultante aqui vai ser dada pelo módulo do maior vetor menos o módulo do menor. Tá? Então, o maior vetor vale 10, o menor vale 4. Então, isso aqui vai ser basicamente 10 menos 4. Por quê? Eles têm sentidos opostos, então a gente faz uma subtração do menor do maior, tá bom? Então isso aqui vai resultar 6 newtons. Agora aqui é fácil, tá? 2 vezes a aceleração é igual a 6, então a aceleração aqui vai ser 3 metros por segundo ao quadrado, beleza? Uma coisa que a gente consegue observar é o seguinte, quanto maior o valor da força, maior o valor da aceleração, né? Porque olha só, a aceleração ela é dada pela força dividida pela massa. Como a massa é constante, a massa não se altera, quanto maior for a força, maior vai ser a aceleração. Beleza? Uma observação que a gente consegue fazer. A força e a aceleração são grandezas diretamente proporcionais. Tranquilo? Vamos fazer aqui a última agora, né? Essa aqui. A gente tem duas forças, uma força F1 e uma força F2, mas como a gente consegue notar, essas forças elas somam um ângulo de 90 graus. Então, para a gente obter a força resultante, a gente vai traçar aqui, ó, esse vetorzinho aqui. Esse vetor aqui vai ser a força resultante, tá? Então, esse vetor aqui vai ser a força resultante. Como é um ângulo de 90, a gente vai fazer Pitágoras aqui, Eugênio. Exatamente, vamos fazer Pitágoras. Então, a força resultante ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado, que é igual a 36, mais 8 ao quadrado, que no caso é 64. Então, a força resultante ao quadrado vai ser igual a 64 mais 36, isso aqui vai resultar 100. Então, a força resultante vai ser igual a raiz de 100, que no caso é 10 newtons. Então, agora, para a gente descobrir a aceleração obtida, é só jogar na fórmula massa vezes aceleração, ou seja, 2A igual a 10. Então, A é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Show de bola. Vamos à sequência. Questão 7 agora. Vamos lá. Ó. Uma partícula de massa igual a 5 kg está apoiada numa superfície horizontal, perfeitamente lisa, em repouso. Uma força constante de intensidade 20 newtons paralela ao apoio atua durante 10 segundos, após os quais deixa de existir. Determine a aceleração nos primeiros 10 segundos. Letra B, a velocidade no final dos 10 segundos. Então, qual que é a ideia? A gente vai ter uma situação mais ou menos assim. Eu vou colocar aqui um bloquinho. Bloquinho em física 1 é uma coisa que a gente vê até no ensino superior, tá? Isso aqui, ó, uma coisa que a gente vê muito. Tá? Por isso que eu gosto de usar muito bloquinho. Tá? Então a gente tem aqui um bloquinho, tá aplicando uma certa força F sobre esse bloquinho. Esse bloquinho
ele vai adquirir uma certa aceleração, porque qual que é a função da força nesse tipo de questão? É acelerar o objeto. Então, o que vai acontecer? Essa força vai atuar durante 10 segundos. A gente vai ter algo mais ou menos assim. Ó, força igual a massa vezes a aceleração. Então, a gente vai obter o valor da aceleração, tá, usando essa relação da segunda lei de Newton, e a gente vai obter o valor da velocidade pela função horária da velocidade, v igual a v0 mais at. Tranquilo? Então, vamos lá, deixa eu só trocar a cor aqui agora. A força já foi dada, a força vale 20. A massa vale 5, a aceleração, então, vai ser dada por 20 dividido por 5, isso aí vai resultar 4 metros por segundo ao quadrado. Então, essa aqui vai ser a nossa aceleração, 4 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Beleza? Show! Agora, olha só, como a partícula está inicialmente em repouso, a velocidade inicial dessa partícula é zero. Então, deixa eu ajustar aqui, velocidade inicial é zero. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, v igual a at. Tranquilo? Então, vai ficar assim agora, ó, vai ficar v igual a aceleração, que no caso é 4, vezes o tempo, que no caso é 10. Isso aqui vai resultar em 40 metros por segundo. Beleza, galera? Então tá aí, 40 metros por segundo. Show! Agora vamos lá, deixa eu descer aqui um pouco. 8. Uma partícula de massa igual a 6 kg realiza um movimento retilíneo uniformemente variado. Num percurso de 4 metros, sua velocidade varia de 3 metros por segundo até 5 metros por segundo. Qual o módulo da força resultante que age sobre a partícula? Aqui, galera, é aquela coisa que eu já acabei de falar. Dinâmica é muito relacionada com cinemática. Então, se você tem dificuldade em cinemática, eu nem recomendo que você entre em dinâmica. Primeiro, fortaleça a sua base em cinemática, depois cai matando em dinâmica. Então, olha só, a velocidade ela varia de 3 metros por segundo para 5 metros por segundo. Metros por segundo ficou lá do outro lado, né? Então, aqui, a gente está querendo descobrir o quê? A gente está querendo descobrir a aceleração. E se a gente observar bem, foi fornecido para a gente a velocidade inicial, a velocidade final e a distância percorrida. Está pedindo o tempo? Não. Quando o tempo não é dado nem pedido, o Torricelli é usado. Então, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai fazer velocidade final ao quadrado igual velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração multiplicado por ΔS, que no caso é a distância. Agora é só a gente substituir, tá? Então, a velocidade final, no caso, é 5. 5 ao quadrado, 25. 25 vai ser igual a velocidade inicial ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado vai resultar em 9, mais 2 vezes a aceleração, vezes a distância percorrida foi 4, 2 vezes 4, 16, 16A. Agora, esse 9 ele está somando, vai passar para lá subtraindo. Então, vai ficar o seguinte, vai ficar 16 vezes a aceleração igual a 16, porque 25 menos 9 resulta em 16, tá? Então, beleza. Ó, a aceleração vai ser igual a 16 dividido por 16, a aceleração vai ser 1 metro por segundo ao quadrado. Tranquilo? Então, deixa eu colocar isso aqui. Opa, galera, perdão. Fiz uma conta errada, não é 16 não, gente, aqui é 8. Nossa Senhora Aparecida. Gente do céu, já ia fazendo cagada. Mas acontece. Aqui, ó, 2 vezes 4, 8 vezes A. Perdão, gente. Aqui realmente vai resultar 16, só que olha só, vai ser 16A igual a 8. Tá? Então foi um erro do professor, na afobação aí fez merda. Então A vai ser igual a 8 dividido por 16. A gente pode simplificar por 8 em cima e embaixo. Isso vai resultar em 1 sobre 2. 1 sobre 2 é igual a 0,5. Então 0,5, o que, Eugênio? 0,5 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então essa é a nossa aceleração. Tranquilo? Agora, como é que a gente vai fazer para determinar a força resultante? Poxa, força resultante aqui é de boa, né? Força resultante vai ser massa vezes aceleração. Então vai ficar assim. Vai ficar a massa, que no caso é 6, vezes a aceleração.
que no caso é 0,5. Então 0,5 é o mesmo que 1 sobre 2, então a gente vai ter o que é o seguinte, a gente vai ter 3 newtons como sendo a força resultante. Beleza, galera? Vocês desculpem esse errinho bobo que eu tive aí, tá? É coisa que às vezes acontece. A gente tá com um pouco de pressa, né? Tá acostumado a fazer conta rápida. Acaba que acontece isso. Galera, eu vou ter que parar um pouquinho aqui só para eu colocar a tomada do carregador para carregar, né? Porque daqui a pouco pode acontecer da bateria pifar aí, né? Na verdade não é nem pifar, na verdade a bateria acabar e eu perder a aula e ter que gravar tudo de novo, né? E como eu já tenho uma bateria de aula para gravar, tanto do Prism 1 para vocês quanto do pessoal do Prism 2, eu não posso ficar perdendo tempo não. Então tá certinho aí, galera, tá tudo certinho, beleza? Então vamos à sequência agora. Questão 9. Submete-se a um corpo de massa igual a 3.000 kg a ação de uma força constante, que a partir do repouso lhe imprime velocidade de 72 km por hora no fim de 40 segundos. Determine a intensidade da força, o espaço percorrido. Bom, então a ideia básica é essa aqui. A gente tem o seguinte, uma massa de 500 kg e sobre essa massa de 500 kg a gente vai ter uma certa força constante agindo. E essa força age da seguinte forma, a gente vai ter inicialmente esse corpo aí no repouso, então a velocidade inicial desse corpo é 0. O que vai acontecer? A gente vai ter que após essa força ser imprimida, esse corpo vai adquirir uma velocidade de 72 km por hora. Isso daí é o fim de 40 segundos. Agora o que a questão está pedindo para a gente? Ela está pedindo basicamente para a gente determinar a força e o espaço percorrido. Galera, se o tempo ele foi dado em segundos, eu vou ter que passar essa velocidade de km por hora para metros por segundo. Como é que eu faço, gente? Só dividir por 3,6. 72 dividido por 3,6 é simples. Se fosse 72 dividido por 36, daria 2. Como é 3,6, bota mais um zero. 20 metros por segundo. Então essa é a nossa velocidade. Tranquilo, Eugênio? Então essa aqui é a velocidade? É a velocidade. Agora é só a gente usar a função horária da velocidade para a gente obter a aceleração. É mesmo, Eugênio? É. Vamos lá. V igual a V0 mais AT. Agora é só a gente substituir os valores. Tá? Então vai ficar assim. Vai ficar velocidade final 20, velocidade inicial é 0. Agora a aceleração que a gente está procurando, 40A. Então A vai ser igual a 20 dividido por 40. Então vai simplificar esse 0 aqui com esse 0 aqui. Aí vai ficar 2 dividido por 4, isso aqui é o mesmo que 1 dividido por 2. Tá? Isso aqui vai resultar em 0,5 metros por segundo. Tá? Mas eu vou manter assim por hora. Nosso objetivo não é obter a aceleração. Eu vou colocar a unidade aqui bonitinho, porque nunca pode deixar sem unidade, tá, gente? Nunca, pelo amor de Deus, não esqueça não. Não deixe sem unidade, que é metros por segundo ao quadrado. Agora vamos lá. A gente quer determinar a força. A força é a massa vezes a aceleração. Então a força vai ser a massa, que no caso é 5.000, vezes a aceleração, que no caso é 1,5. Vai ficar 5.000 dividido por 2, isso aqui dá o mesmo que 2.500. Ó, 2.500 newtons. Pelo amor de Deus, gente, não esqueçam a unidade, tá? Eu bato muito nessa tecla porque muito amigo meu, muito colega meu que fez PISM aí recentemente, nos anos passados aí, perdeu ponto porque não colocou a porcaria da unidade. Tá? Isso aí no ensino superior, eles anulam sua questão se não colocar a unidade. Então, no PISM, na prova em si, eles nem pegam tão pesado, eles tiram ponto. Mas nunca é bom perder ponto por bobeira, né? Então, não se esqueçam de colocar a unidade, tá? Sempre coloque. Agora, espaço percorrido. Como é que eu faço para descobrir o espaço, gente? Aqui é Torricelli de novo. Torricelli, gente? É, Torricelli. Por quê? O tempo não foi... Ó, a gente tem aqui o tempo. Cara, a gente tem o tempo, só que a gente pode fazer o seguinte. A gente quer descobrir o espaço percorrido, a gente pode usar Torricelli. Não está pedindo o tempo? V é igual a V0, V quadrado igual a V0 quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. A gente pode fazer isso? Pode, sem nenhum problema. Ó, aqui a velocidade ao quadrado vai resultar em 400. Então, 400. Aqui é 0. Ó, 2 vezes a aceleração no caso vale 0,5 vezes 2 dá 1. Então, opa, tem que colocar o sinal de igual aqui. Isso aqui vai ser exatamente igual a 2 vezes a aceleração, 2 vezes 1,5 vai ficar simplesmente 1.
1 vezes ΔS vai ser exatamente igual a 400. Então, ΔS é 400. Então, a distância percorrida é 400 metros. Beleza, galera? Então, é algo bem simples aí de trabalhar. Tá bom? Deixa eu colocar aqui. Então, espaço percorrido ele é igual a 400 metros. Beleza. 10ª questão. Suponhamos um corpo qualquer lançado ao longo de um plano horizontal, sem atrito, com movimento uniformemente e perpétuo, se tal for ilimitado. O princípio físico que se pode relacionar o trecho destacado acima é... Vamos lá. Bom, galera, se a gente for para pensar, olha o que diz esse trecho. Suponhamos um corpo qualquer, lançado ao longo de um plano horizontal, sem atrito com o movimento uniformemente. Esse uniformemente, ele está no mesmo sentido de uniforme, tá? E perpétuo. Perpétuo seria sinônimo de, sei lá, eterno, algo assim. Se a gente for para pensar, qual lei de Newton está relacionada com o movimento uniforme, de caráter uniforme? Primeira lei de Newton, né, gente? Exato. O que diz a lei da inércia? Se a força resultante sobre um corpo é nula, esse corpo ele tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então, o princípio físico que a gente pode relacionar com esse trecho aí é o princípio da inércia, a primeira lei de Newton, lei da inércia. Tá? Segunda lei de Newton não está relacionada com isso. A segunda lei de Newton relaciona massa, aceleração e força. A terceira lei de Newton está relacionada com ação e reação, e isso daí não tem nada a ver com o que foi dito no trecho. E a lei da gravitação universal tem nada a ver mais ainda. A lei da gravitação universal está relacionada com a atração de massas, tá? É uma coisa que a gente vai ver mais para frente, mas só nas aulas de gravitação. Tranquilo? Vamos agora para a questão de número 11. Ó. Uma pessoa está empurrando um caixote. A força que essa pessoa exerce sobre o caixote é igual à força que o caixote exerce sobre ela. Com relação a essa situação, assinale a alternativa correta. Olha só, galera, isso aqui é uma situação clássica de terceira lei de Newton. A força que você aplica sobre uma partícula vai ter uma reação, e essa reação vai vir sobre você. Se você aplica uma certa força de 10 newtons sobre o tampo de uma mesa, por exemplo, a mesa vai aplicar uma força de 10 newtons sobre a sua mão, como sendo uma reação. Só que vai ser uma força de sentido oposto e mesma direção, tá bom? E módulo vai ser igual também, tá? Opa, beleza. Então, olha só. Tá mandando a gente assinalar a alternativa correta. A pessoa poderá mover o caixote porque aplica a força sobre o caixote antes dele de anular a força. Vamos ver as outras. A pessoa poderá mover o caixote porque as forças citadas não atuam no mesmo corpo. Isso é verdade ou mentira? Isso é verdade. Forças que formam par, ação e reação não atuam no mesmo corpo. A força que a pessoa aplica no caixote, ela é exercida sobre o caixote, ou seja, essa força age sobre o caixote. E a força que o caixote aplica sobre a pessoa, ela age na pessoa. Então essas duas forças, elas não agem no mesmo corpo. Então isso daí é uma situação de par, ação e reação. Então realmente a pessoa consegue mover o caixote por causa disso. As forças não agem no mesmo corpo. Então o gabarito para essa questão aqui vai ser letra B de Brasil. Beleza? Show de bola? Beleza, galera? Então vamos lá. Vamos dar sequência. Temos agora mais algumas questões e a gente encerra essa aula. Temos aí mais 1, 2, 3, 4 questões para encerrar essa aula. Vamos lá então. Ó. O peso de um corpo é uma grandeza física. Vamos lá. Antes da gente analisar as alternativas, eu já posso fazer algumas ponderações sobre o peso. O peso, ele é um tipo de força, e é uma força que está relacionada com a aceleração da gravidade. Então, o peso é dado pela massa vezes a aceleração gravitacional. Tá? Então, olha só, o peso de uma pessoa ele pode variar, a massa não varia não. Tá? A massa de uma pessoa vai ser a mesma em todo e qualquer planeta. Vamos supor, se minha massa é 80 kg, a minha massa vai ser 80 kg na Terra, em Marte, na Lua, em qualquer lugar. Agora, o que pode variar? O meu peso. Por quê? O meu peso ele depende disso aqui, ele depende desse G. Por exemplo, o G da Terra é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o G da Terra, por exemplo, é maior que o G da Lua. Por quê? O G da Lua vale aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, o G da Terra é maior que o G da Lua. Então, o que acontece? Se eu comparar o meu peso na Terra com o meu peso na Lua, eu vou observar que o meu peso na Terra é maior que o meu peso na Lua.
Beleza? Então, uma observação importante. Quando a gente pensa em peso e massa, a gente tem que ficar atento com isso. O peso varia, a massa não, beleza? Porque o peso depende da gravidade, mas a massa não depende de nada. Tranquilo? Show de bola? Agora sim vamos ver o que diz aí as alternativas. Vamos lá. O peso de um corpo é uma grandeza física que não varia com o local onde o corpo se encontra. Isso aí está errado, varia sim. O peso ele vai ser um na Terra, vai ser outro em Marte e vai ser outro na Lua. É uma grandeza física que está relacionada com a massa e com a gravidade. Beleza. Caracterizada pela quantidade de matéria do corpo. Não, galera, isso aqui não é química, não. Tá? Então não tem nada a ver. Que mede a intensidade da força de reação do apoio. Não, galera, nada a ver. Isso aí é uma situação mais específica, mas de maneira geral, a gente pode ter peso, a gente pode ter uma situação onde o peso ele não coincide com a reação de apoio, por exemplo, um plano inclinado. Quando a gente tem um plano inclinado, o que vai acontecer? A reação do apoio ela vai ser igual a uma componente do peso. Então, essa resposta D aí está errada, porque ela menciona só uma situação específica, que é aquela situação onde a gente tem um bloquinho numa superfície plana, aí sim o peso coincide com a normal. Mas é esse caso só, não é sempre não, como eu já falei. Tem a questão do plano inclinado, tem a questão do elevador, que é uma aplicação das leis de Newton, que a gente vai ver na próxima aula, tá? Então realmente a resposta vai ser letra B de Brasil, tá? O peso é realmente dado pela massa vezes a gravidade, ou seja, ele vai relacionar a massa de uma partícula com a aceleração da gravidade local, beleza? Tranquilo? Vamos para a questão 13 agora. Então vamos lá. Um homem tenta levantar uma caixa de 5 kg que está sobre uma mesa, aplicando uma força vertical de 10 newtons. Nessa situação, o valor da força que a mesa aplica na caixa é de... Então olha só, galera, aqui eu vou fazer aqui eu vou ter que fazer mostrar para vocês o que acontece, porque tinha uma figura, só que na hora de eu passar essa figura aqui para o programa, a figura não foi. É aquela questão dos caracteres que eu já falei para vocês, né? Então, vamos colocar aqui. A situação é a seguinte, a gente tem aqui uma caixa. Deixa eu fazer aqui uma explanação rápida aqui, ó. A gente tem aqui uma caixa, eu vou pintar ela mais ou menos aqui. Então, vamos lá. Agora, olha só. A gente vai ter uma certa força sendo aplicada para cima aqui. Tá? A gente tem uma certa força sendo aplicada para cima aqui. Vamos supor que é uma corda, tá? Vamos supor que é uma corda que está puxando isso aqui, tá? Se é uma corda, a gente vai ter, por exemplo, uma certa tração. Então, vou chamar isso aqui de tração. E essa força que está puxando para cima, ela tem módulo igual a 10 newtons. Então, ó, essa tração ela é igual a 10 newtons. Beleza? Só que acontece? Essa caixa ela tem uma massa igual a 5 kg. E não sei se a questão forneceu, mas acho que forneceu sim. Deixa eu ver. Não forneceu o G não, mas é para a gente considerar que o G é 10 metros por segundo ao quadrado. Então a gente vai ter uma força aqui para baixo também, que é o peso da caixa, né? O peso é uma força que sempre vai ter em toda e qualquer partícula. Se a partícula tem massa, por consequência, vai ter peso, tá bom? Então vamos colocar aqui o peso. Então o peso da partícula está aqui para baixo. Bom, então vamos colocar aqui, ó, o peso está para baixo. O peso ele é dado pela massa vezes a gravidade. Então o peso vai ser 10 vezes 5, vai ser 50 newtons. Olha só, o apoio, que no caso da superfície, ele vai sofrer uma certa reação aqui, né? Ele vai nos fornecer uma certa força de reação, né? Uma reação devido ao peso, né? Vou chamar essa força aqui de força R, que é uma força de reação devido ao peso. Bom, o que a gente pode fazer aqui? Como a questão não falou que esse bloco ele sobe com aceleração, a gente pode concluir que isso aqui é uma situação de equilíbrio dinâmico. Se é equilíbrio, o somatório das forças vai dar zero. Então a gente tem essas duas forças apontando para cima e essa força apontando para baixo. Então a gente faz um somatório de forças aqui. É isso, gente? É. Então vai ter o seguinte, que a tração mais a reação do apoio é igual ao peso. Tá? Agora é só substituir os valores que a gente tem. Então a tração é 10. A reação é o que a gente está procurando, então a reação mais 10 é igual a 50. Então a reação vai ser igual a 50 menos 10, a reação do apoio vai ser 40 newtons. Tranquilo? Beleza? Show de bola? Então, ó, o valor da força que a mesa aplica na caixa é 40 newtons, né? Essa força que a mesa aplica na caixa é uma força de reação, por isso eu coloquei R ali, tá bom?
Agora vamos lá. Sabendo que a aceleração da gravidade na Terra é muito maior que a aceleração da gravidade na Lua, assinale a alternativa correta. Só para a gente ter uma comparação, tá? A aceleração da gravidade da Terra é aproximadamente igual a 6 vezes a aceleração da gravidade na Lua. Tá? Só para a gente ter uma noção básica do que está acontecendo aqui. E essa questão vai mexer com peso, então já vamos deixar prontinho aqui. Peso é massa vezes gravidade. Beleza? Então vamos lá. A massa de um corpo é maior na Terra em relação à Lua. Não, isso aqui está errado. A massa de um corpo, de uma partícula, vai ser a mesma em qualquer planeta. A massa, como eu já acabei de falar na questão 12, ela é constante, que varia o peso, tá bom? O peso mede a massa do corpo. Não, o peso ele mede a força que o corpo exerce sobre uma certa superfície. Essa que é a ideia básica do peso. Está relacionado com o centro de massa da Terra e tal, mas não é coisa que a gente vai aprofundar agora, tá? Agora vamos lá. Peso e massa são grandezas equivalentes. Isso aí é verdadeiro ou falso? Isso aí é falso. Porque olha só, o peso ele está relacionado com a massa, mas peso e massa não é a mesma coisa não, tá? Vamos lá, a massa de um corpo é constante para qualquer aceleração gravitacional. Isso aqui é verdade, tá? Então a massa de um corpo vai ser a mesma na Terra, na Lua. Ah, Eugênio, e se perguntasse para mim em qual planeta que o peso vai ser maior? Poxa, em qual planeta que o peso vai ser maior? O peso na Terra vai ser obviamente maior que o peso na Lua. Por quê? A massa é constante, mas a gravidade varia. E como a gravidade da Terra é 6 vezes a gravidade da Lua, aproximadamente, a gente pode concluir que o peso de uma partícula na Terra vai ser maior que o peso de uma partícula na Lua. Tranquilo? Beleza? Então é isso, galera. Agora vamos descer aqui um pouquinho mais. Se não me engano, é a última questão. Vamos lá. Na superfície da Terra, a aceleração da gravidade tem módulo igual a 10 metros por segundo ao quadrado e pesa 50 newtons. Esse corpo é levado para a Lua, onde a aceleração da gravidade vale 1,6 metros por segundo ao quadrado. Determina o que se pede. Bom, está pedindo primeiramente a massa do corpo e o peso dele na Lua. Aí você pode estar vendo esse valor, tá falando assim, Eugênio, mas não é aproximadamente 6 vezes a aceleração da Lua não, né? Galera, olha só, esses valores 10, 1,6 são valores aproximados, são aproximações que a gente usa para fazer cálculo, tá? Mas se a gente for para pensar na aceleração da gravidade da Terra e da Lua, são valores com infinitas casas decimais, a gente usa aproximação porque é mais fácil, tá? Então vamos lá. A gente quer descobrir primeiramente a massa do corpo, a gente tem a aceleração da gravidade na Terra e tem o peso do corpo na Terra. Então tá fácil. Tá fácil, gente? Tá fácil. O peso é a massa vezes a gravidade, não é? Gente, isso aí eu concordo contigo. Então vamos lá. O peso vale 50. A massa é o que a gente está procurando. A massa ela vai estar multiplicada pela gravidade, que no caso vale 10. Vai cortar esse zero com esse zero. Então a massa do corpo é 5 kg. 5 kg, Eugênio? Exatamente. Eugênio, e o peso desse corpo na Lua? Vai ser basicamente, o peso do corpo na Lua vai ser a massa do corpo, que vai ser a mesma, 5, vezes a gravidade na Lua, que no caso é 1,6. 1,6 é o mesmo que 16 dividido por 10. Isso aqui vai resultar em 80 dividido por 10. Isso aqui vai resultar em 8 newtons. Beleza, galera? Bom, dessa forma a gente encerra mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, sobretudo entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a qualquer questão, vocês podem me mandar no grupo dos alunos ou me mandar no privado, que na medida do possível vou procurar responder a todos vocês. É isso, valeu, fiquem com Deus, não se esqueçam, fé na missão, foco na aprovação, tamo juntão.